Uma pequenina luz, Jorge de Sena. Uma pequenina luz bruxuleante, não na distância brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós. E a multidão em volta, une toute petite lumière, just a little light, una piccola, em todas as línguas do mundo uma pequena luz bruxuleante brilhando incerta, mas brilhando aqui, no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares, e o sopro azedo dos que a não veem, só a adivinham e raivosamente assopram. Uma pequena luz que vacila exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-na, e é muda, muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça brilhando indeflectível. Silenciosa não crepita, não consome, não custa dinheiro, não é ela que custa dinheiro, não aquece também os que de frio se juntam, não ilumina também os rostos que se curvam, apenas brilha, bruxuleia aonde ia indefectível, próxima, dourada, tudo incerto, o falso, o violento, brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber, brilha. Tudo é treva ou claridade, contra a mesma treva, brilha. Desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não, brilha. Uma pequenina luz bruxuleante e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, apenas como elas, mas brilha, não na distância, aqui, no meio de nós, brilha. Uma pequena luz bruxuleante. Uma pequena luz que brilha, que faz a diferença. Boa tarde. Estamos retomando nosso fórum nessa tarde, após termos tido uma bela experiência na mesa da manhã. Agora teremos a oportunidade de dialogar com nosso amigo Emanuele Forlani, diretor da Fundação Meeting pela Amizade entre os Povos, que nos ajudará a entender, a partir dos aprendizados do meeting desse ano, o que significa ter a coragem de dizer eu no mundo do trabalho. Já há alguns anos, a CDO vem dizendo, vem apontando que a realidade tem se tornado volátil e carregada de desafios e incertezas. Esse cenário certamente se intensificou, certamente se acelerou nesses tempos de pandemia. Todos nós fomos desafiados a nos reinventar, a reinventar nossa maneira de trabalhar. Nesse contexto, dizer eu, ser protagonista, se tornou um imperativo, uma necessidade, se tornou essencial. Emanuele, bem-vindo a esse diálogo. Gostaria de já lançar uma provocação para que você possa fazer uma breve introdução ao tema. Vivemos durante a pandemia um momento de aceleração de desafios, que já estavam muitos deles postos antes do processo pandêmico, mas que de alguma maneira nos foram reapresentados de outra forma e também de outros desafios que surgiram durante esse tempo. Nós gostaríamos, com a sua introdução, de tentar entender quais foram os principais aprendizados que o Meeting de Rimini desse ano nos trouxe. Meeting esse que teve como tema a coragem de dizer eu, tema esse muito ligado, tem muito a ver com a questão do protagonismo.
Então, a gente gostaria de entender que aprendizado nos trouxe o meeting diante dessa realidade pandêmica e como que esse aprendizado, de alguma maneira, se relaciona ao mundo do trabalho. Bem-vindo, Emanuele, e obrigado pela sua presença. Grazie, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado, Fabiano, também pela sua pergunta e as provocações que você fez, que de algum modo renovou nesse momento. Eu vou tentar responder, antes de tudo, essa primeira pergunta, mas eu imagino que nós possamos dialogar essa tarde sobre os temas que você colocou. Partindo disso, a coragem de dizer eu, quando decidimos esse título no curso de 2020, ou seja, mais de um ano, decidimos usar esse título como consequência do que tínhamos visto acontecer no meeting de 2020. Exatamente para não perder a riqueza daquilo que tinha acontecido naquela edição especial que nós chamamos assim do meeting de 2020. Permitam-me 2 palavras para explicar o que é o meeting. Para os amigos que estão assistindo e que talvez não saibam. O meeting é um evento que se desenvolve na segunda metade de agosto, todos os anos, em Rimini, desde 1980, ou seja, há mais de 40 anos. As características principais do meeting, que é um evento, são as de propor aos visitantes encontros, mostras, espetáculos durante todos os dias da semana do meeting, porque o meeting dura uma semana. É um evento que sempre foi caracterizado por uma fisicidade, pelo fato de estar presente em Rimini. E as dimensões do meeting de Rimini são de uma feira de mais de 100 mil metros quadrados, no pavilhão de meeting, mais de 3 mil voluntários e mais de 800 mil presenças em cada edição. Então, estamos falando de números significativos, mas, sobretudo, de números significativos com uma presença física. Encontros realizados fisicamente em Rimini, mostras realizadas fisicamente em Rimini, espetáculos ao vivo em Rimini. Vocês entendem? Dá para entender que no ano da pandemia, todos esses elementos não aconteceram. Não, porque não era possível realizar fisicamente tudo aquilo que o meeting sempre tinha feito ao longo dos anos. Então, no ano passado, em 2020, nós começamos a nos perguntar acerca do fato se era oportuno, era justo continuar fazendo o meeting ou não. Se era suficiente o fato que o meeting estivesse acontecendo há 40 anos para fazer outros. Se nós tínhamos alguma coisa a dizer, para dizer. E, imediatamente, nos interrogamos sobre essa pergunta e respondemos positivamente, dizendo: nós temos alguma coisa para contar, temos alguma coisa para dizer, temos uma razão pela qual viver e queremos dizê-la para o mundo. E foi esse o motivo principal pelo qual, em 2020, realizamos o meeting com uma forma completamente diferente e, a partir daquilo que aconteceu em 2020, nós começamos a pensar no de 2021. Então, eu chego à edição de 2021, que, como lembrava Fabiano, teve como título A Coragem de Dizer Eu. Deve estar escrito aqui atrás de mim. Quando escolhemos esse título, e nós evocamos, nós trouxemos algumas palavras, alguns temas, em particular 3. A responsabilidade, o diálogo e a criatividade. Ter a coragem de dizer eu significa necessariamente fazer as contas com essas 3 palavras.
Porque não é possível dizer eu sem que cada um jogue a sua própria responsabilidade. Não é possível dizer eu se não se aceita o diálogo com o outro, na consciência, com a consciência que o outro é uma ocasião para mim, para eu crescer. E neste diálogo emerge uma criatividade nova, com certeza nova. O segundo elemento é que o que eu aprendi nestes anos, em particular neste último ano, é que não existem circunstâncias nas quais não seja possível construir. Ou seja, é sempre possível construir. Em outros termos, vou tentar descrever essas coisas, de dar exemplos dessas coisas. Em outros termos, o desafio mais interessante está em ter a capacidade de programar, de projetar, o desejo de projetar algo que é natural no homem, porque qualquer pessoa que vive deseja algo e imagina e faz um projeto para construí-la, mas esse projeto muitas vezes não cabe dentro das circunstâncias, ou seja, as circunstâncias são contrárias, quase contrárias, não permitem que nós realizemos esse projeto. Então, o desafio mais interessante é: vamos deixar de projetar? Então, vivemos cada dia e vamos ver como acontecem as circunstâncias, ou forçamos, empurramos, nos impulsionamos para realizar esse projeto, independentemente das condições. Então, esses dois extremos são dois extremos que levam inevitavelmente a fazer mal, a feridas. O desafio mais interessante é como podem estar juntos esses dois desafios. Então, o que eu descobri é que podem estar juntos. Deste ponto de vista, para nós, que isso quis dizer trabalhar não para defender uma forma, quer dizer, defender a modalidade a qual estávamos habituados a fazer o meeting, mas para recuperar e defender um conteúdo, na disponibilidade de imaginar uma nova forma para um conteúdo que já existe. Porque se não existe um conteúdo, inevitavelmente, a única coisa sobre a qual se trabalha é a forma. Mas se há um conteúdo, é preciso raciocinar para saber qual é a forma justa, adequada hoje, nestas circunstâncias, para aquele conteúdo. E então, o que descobrimos no campo, trabalhando no campo, é uma disponibilidade para mudar infinitas vezes o nosso projeto, a mudar muitas vezes a ideia sobre a qual estávamos trabalhando. Há dois títulos do meeting, porque antes eu não tinha dito, porque cada edição do meeting, a cada ano tem um título, uma provocação. Assim como a provocação de 2020 é a coragem de dizer eu. Houve há dois títulos, duas edições às quais eu sou muito afeiçoado. Uma é do fim dos anos 90 e dizia: o desconhecido gera medo, o mistério gera maravilhamento. Espero que essa noite, que essa tarde, possamos falar disso. Porque eu penso que tem muito a ver com a coragem de dizer eu. E com essa disponibilidade, a mudança, essa abertura ao olhar para aquilo que acontece. Depois eu vou tentar documentar, vou buscar dar exemplos. O segundo título é um título também, nesse caso, ao qual sou muito afeiçoado, e é Ou Protagonistas ou Ninguém. Esse é o título. O título do meeting de 2008, 2009, era Ou Protagonistas ou Ninguém. O título desse ano, A Coragem de Dizer Eu. O título, Ou Protagonistas ou Ninguém. Poderiam protagonizar títulos nos quais se quer mostrar os músculos, se quer mostrar uma capacidade particular de construir. Como se a gente dissesse,
Eu tenho a coragem de dizer eu tenho a coragem de construir e mostro para vocês a minha força. Eu sou o protagonista, eu vou mostrar para vocês aquilo de que eu sou capaz. Na realidade, a coragem de dizer eu, o protagonista ou ninguém, é quase o contrário, é uma disponibilidade à mudança. Antes de prosseguir com a contribuição do vídeo, eu queria contar um dos aspectos nos quais trabalhamos muito este ano. Porque, como dizia antes, o meeting sempre foi um evento com centenas de milhares de pessoas. Um ano atrás, ou seja, em outubro de 2020, quando começamos a trabalhar para a construção do meeting de 2021, nós tínhamos que decidir se voltaríamos a fazer no pavilhão da feira de meeting, ou seja, ocupar de novo dezenas de metros quadrados, se apostar no meeting presencial ou fazer um meeting mais digital, um meeting menor. Decidimos arriscar em um meeting presencial e decidimos de fazê-lo tentando nos perguntar sobre qual seria a forma mais segura com as informações que tínhamos para poder receber hóspedes na nossa casa, porque para nós construir um meeting significa preparar a casa para hospedar os amigos. E assim nós dissemos, temos necessariamente que estruturar um novo, porque vão pedir para a gente rastrear todas as pessoas que entram, então devemos gerar um QR Code. Mas para gerar um QR Code, temos que ter um instrumento tecnológico que nos permita fazer isso. Então, começamos a raciocinar, imaginando o que poderia acontecer no meeting 2021. Em dezembro do ano passado, nós aventamos a hipótese de que sairia um instrumento como um passaporte. Então, porque se realmente tivesse a vacina, haveria pessoas vacinadas e outras não vacinadas, porque um ano atrás ninguém sabia nada sobre vacina. E assim, apostamos tudo nessa direção. Vocês podem pensar, vocês tiveram sorte por um lado, mas vocês foram também completamente loucos, porque não havia evidências quando vocês começaram a fazer esse tipo de raciocínio que teria acontecido assim. É verdade. Havia uma dose de risco muito importante nessa decisão, mas eu antecipo uma coisa que para mim é decisiva. Um querido amigo, muitos anos atrás, me fez essa observação. Me disse, olha, na vida, todos acham e todos se movem por um reconhecimento, para ter um resultado, se movem para encontrar trabalho, para encontrar a namorada, para se casar, para ganhar dinheiro, para ser reconhecido. Ou seja, se movem para ser amados. E, na verdade, quando alguém se move para ser reconhecido, tem muito medo, porque é possível que esse reconhecimento não aconteça, é possível falir, é possível errar. E como fazemos para enfrentar esse risco? Na verdade, o que aconteceu na minha vida, e penso que também é para muitos de vocês, foi descobrir quase o contrário. Nós nos movemos quando somos amados. A pessoa se move quando reconhece que já é amada. E quando já somos amados, o meu valor não é colocado em discussão pelo resultado, porque já somos amados. Então, não temos medo de arriscar. Não temos medo de errar.
Já somos amados, porque já somos queridos, desejados. E foi isso que aconteceu conosco para fazer o meeting e que nos permitiu arriscar, tendo a liberdade também de ter sempre um plano B pronto, porque o risco era tão alto, era necessário imaginar o que faríamos se as coisas tivessem tomado outro caminho. Bom, nós estruturamos um aplicativo, fazendo tudo em casa, e no meeting desse ano entraram quase 100 mil pessoas utilizando o nosso aplicativo, que produziu um QR Code, e é o único aplicativo na Itália que dentro dele tinha também as características do passaporte, né, da vacina. Foi um experimento de tal forma inovador que durante o mês de agosto eu recebi quase 10 propostas para compra desse aplicativo por organizadores de eventos, não só nacionais, mas também internacionais. Para fazer esse aplicativo e para imaginar um meeting desse tipo, nós tivemos que trabalhar diversos meses absolutamente no escuro. Por quê? Como penso que também tem acontecido com vocês, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, a Itália ainda estava em lockdown, ainda estava fechada. De vez em quando se abria, depois fechava de novo. As escolas abriam por algumas semanas, depois fechavam de novo. E, ao mesmo tempo, nós continuávamos levando adiante a hipótese de fazer o meeting presencial. Mais uma vez, vocês devem estar se perguntando, esses caras são malucos? Então, nós confiamos a esse ponto em outro elemento que eu queria sublinhar. Porque quando a gente aposta também, criando uma empresa, nunca se aposta sozinho. E a aposta que nós fizemos se baseava muito em um fato que as instituições, as empresas, as outras pessoas com as quais estávamos trabalhando, estivessem todas trabalhando na mesma direção. Por isso, quando nós nos perguntávamos, mas os italianos vão estar vacinados em agosto? Nós não sabíamos, mas tínhamos certeza do fato de que as autoridades sanitárias estavam fazendo de tudo para permitir que, no verão, na Itália, que as pessoas pudessem sair no verão na Itália. Então, nós apostamos em alguma coisa totalmente que estava completamente fora das nossas mãos. Mas tínhamos certeza que era o governo, ministério, o sistema italiano inteiro levava nessa direção. Então, nós apostamos sobre o fato de que alguém teria coragem de dizer eu dentro do seu âmbito. E assim, experimentando, tentando construir. Eu acho que depois nós teremos ainda ocasião de entrar mais nos detalhes sobre isso. Eu quis descrever isso para vocês, essa coisa pequena sobre o aplicativo. Pequena porque muitas pessoas fazem aplicativos, muitas pessoas fazem estruturas tecnológicas. Nós nos divertimos fazendo esse aplicativo dentro de uma situação que era absolutamente incerta. Isso, para nós, é uma novidade muito significativa. Obrigado, Emanuele. Agora, então, vou convidar vocês a assistirem um vídeo que nós preparamos para esse momento, que falam como algumas pessoas, ao longo da pandemia, tiveram de se reinventar frente aos desafios. Eu só lembro que é possível, pelo chat, fazer perguntas ao Emanuele, eventualmente para mim, e a gente pode, ao final do nosso encontro, colocar essas perguntas do público também. Então, vamos agora ficar com o vídeo. Meu nome é Fernanda, eu sou jornalista,
Tenho uma agência de comunicação junto com mais 2 sócias. A gente trabalha com foco em produção de conteúdo, então conteúdo para sites, gestão de redes sociais, enfim, com foco aí na comunicação corporativa, trabalhando desde pequenos empreendedores até empresas de médio porte. Oi, meu nome é Raíza, eu trabalho na Warner Media como coordenadora de Data Insights e um profissional de Data Insights dentro desse contexto trabalha com o comportamento do consumidor. Então, meu trabalho é entender por que as pessoas fazem suas escolhas. E tudo isso através de muita pesquisa, ou seja, conversando com o próprio consumidor e também analisando resultados, né? Então, olhando muitos números de performance e tentando entender quais são os hábitos e os comportamentos dessas pessoas e, mais importante, por que elas fazem o que elas fazem. Quais são as motivações por trás dessas escolhas. Olá a todos, meu nome é Fred Carmo, sou psicóloga e trabalho aqui em Roraima, Boa Vista, com a AFSE Brasil no projeto de gestão de abrigos. Aqui trabalho em um abrigo específico onde recebemos migrantes e refugiados venezuelanos. Toda essa parte de gestão de abrigo é onde cuidamos do dia a dia deles, ajudamos eles na integração aqui no Brasil, sendo aqui em Boa Vista ou em outros estados do Brasil. É um trabalho muito complexo, muito bonito, mas muito complexo porque lidamos com muitas pessoas, abraçamos, escutamos muitas histórias que às vezes nem dá para imaginar e no dia a dia fazemos a nossa parte de ajudar essas pessoas humanamente da forma possível. Eu sou pedagoga, trabalho há 20 anos em uma instituição em Brasília, atendendo crianças de 2 a 4 anos. Atualmente eu tenho a responsabilidade da direção pedagógica, acompanhando 17 funcionários, 150 famílias e 157 crianças que são atendidas em horário integral. Desde antes da pandemia já trabalhava num esquema de home office, então até brinco com as minhas sócias que o que aconteceu com a pandemia foi que o nosso escritório foi invadido. Né? Então ele foi invadido pelas crianças, pelos maridos que também passaram a fazer o home office, e essa nova situação demandou da gente um protagonismo maior. Saber fazer escolhas mais inteligentes no sentido de conseguir olhar para aquilo que era essencial. Porque o espaço se tornou limitado, o tempo mais escasso, então de efetivamente conseguir olhar e identificar esse essencial, né? E a questão do protagonismo, de a gente conseguir utilizar o tempo e os espaços da casa de uma forma pessoal, enfim, né? Ao contrário do fluxo do dia a dia, então acorda, vai para a escola, passa aquele período, né? O marido vai para o trabalho, eu sei que eu vou ter aquele período de foco no meu trabalho, isso não acontecia mais, né? Era tudo junto ao mesmo tempo agora. Então, exigiu que a gente se colocasse diante das coisas para minimamente ter uma organização e também saber escolher aquilo que efetivamente contava e não contava, né? Ajudava e não ajudava. Para mim, esses últimos anos foram de muita mudança, então a reinvenção, ela ficou muito em evidência, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. No final de 2018 eu engravidei, e quando eu estava mais ou menos com 3 meses de gestação, eu fui convidada a participar de um processo seletivo na Warner por uma ex-chefe. Enfim, a gente sempre trabalhou super bem juntas, e ela sempre acompanhou meu trabalho. Ela me chamou para trabalhar com ela, e eu fui pega muito de surpresa. Eu lembro que no telefonema a primeira coisa que eu falei para ela foi: mas eu tô grávida. Ela falou: sim, eu sei. Eu falei: tá, mas e o RH sabe que eu tô grávida? Tipo, eu tava super assustada, fiquei muito surpresa com a ligação. No meio desse mundo de questionamentos de outras pessoas, eu aceitei o desafio, de qualquer forma, que não só era entrar numa nova empresa grávida, como também era um cargo de liderança, que até então eu não tinha tido essa experiência. Voltei de licença, e aí no meio de tudo isso surgiu uma tal de Covid-19, que eu imagino que todo mundo conheça. E com isso a gente teve que de novo mudar toda a dinâmica da casa. Então, enquanto eu estava habituada a levar meu filho para a escola comigo de manhã no trabalho, pegar ele na volta do trabalho e fazer a janta juntos, etc., de repente, do nada,
eu não tinha mais o recurso da escola, eu não podia contar com os avós porque eu não queria ter contato com os meus pais, nem com os pais do meu marido. E foi aquele caos no primeiro momento, mas que a gente teve que se manter muito resiliente, muito aberto para tudo que estava acontecendo. A grande questão que eu descobri sobre mim mesma e com esse trabalho, com o dia a dia aqui, é que o grito do coração humano, ele é um grito único. Porque cada um de nós, independentemente da nossa circunstância, das situações que enfrentamos nas nossas vidas, temos o desejo de ser abraçado, de viver com dignidade. É isso que eu vejo no meu dia a dia, pessoas que têm o desejo de viver com dignidade, de sonhar, de criar coisas novas, de replanejar e se reconstruir. Eu acho que eu descobri isso e também eu estou aprendendo isso também para mim mesma, né? E incluindo isso na minha própria vida. E esse foi o nosso maior desafio nesse período da pandemia. Se reinventar para atender esse público de forma remota. E aquilo que mais colaborou para essa reinvenção no nosso trabalho foi a postura da pobreza. Aquele que necessita, aquele que precisa, aquilo que eu não sei eu preciso buscar, eu preciso ceder e se abrir para o outro. E isso foi o maior sucesso. O talento de um que foi somando com o talento do outro. E a simplicidade daquele que reconhecia que precisava aprender e o outro que se dobrava também a ensinar. O trabalho ele é a comunicação, né? A comunicação escrita. Então, e eu trabalho com bastante foco em redes sociais. E o que aconteceu nos últimos meses foi uma revolução aí das redes sociais e muitas pessoas precisaram se apropriar desse meio, né? Então, concretamente, para a nossa empresa, a gente viu crescer muito o número de clientes e foi necessário que a gente se reorganizasse para conseguir responder a essa demanda, mas teve uma questão que ficou muito latente, né? A questão do nosso trabalho, ele efetivamente ser uma ajuda para o outro. Eu acho que com a pandemia isso ficou muito exacerbado, porque as pessoas elas se digitalizaram, as empresas, né, por uma necessidade de continuar, de permanecer. E aí a gente conseguiu dar um novo valor aí para o nosso trabalho, que é de ajudar essas pessoas, essas empresas, nesse caminho, né? Então a gente era a nossa rotina, a gente tem mais ou menos ali os caminhos. Então descobrir esse sentido, né, que é ajudar o outro por meio do meu trabalho, do meu conhecimento, para mim foi a grande questão desses últimos tempos. E aí, com tudo isso, o que eu aprendi foi que a gente não controla nada, e por mais óbvio que isso seja, para mim é uma realidade muito dura, porque eu sou aquela pessoa que gosta de planejar, gosta de ter essa sensação de controle constante. E foi aceitando o não controle, aumentando a minha adaptabilidade, que eu encarei melhor os imprevistos e as mudanças. Eu estou trabalhando nesse projeto há mais de um ano. Para mim foi uma questão de olhar muito para a minha humanidade, para poder acolher e abraçar a humanidade dessas pessoas com quem eu trabalho. Eu acho que a grande reinvenção que aconteceu na minha vida no último ano e meio foi exatamente isso, de ter essa abertura, de poder pensar não só como psicóloga, mas também como humana, com desejos, com necessidades, do coração, né, para poder acolher essas pessoas, acolher as histórias que eles trazem e também poder não só acolher e fazer as coisas técnicas, mas abraçar também esse sentimento de abandono, esse sentimento de perda que acompanha as histórias dessas pessoas. Quando chegam aqui tem que fazer toda uma reconstrução da vida, replanejar as coisas, se reinventar. Eu acho que no meu dia a dia, ao mesmo tempo que eu acompanho a reinvenção da vida dessas pessoas, eu também me reinvento porque me questiono como humana, me questiono como pessoa. E a nossa maior aprendizagem nesse período, né, que eu posso dizer, foi essa, né, dessa pobreza diante da realidade que chegava, aderi-la e ir seguindo e respondendo a cada dia aquilo que chegava. Não tinha defesa. Se eu tinha que atender 5 famílias
Agora, pelo WhatsApp, eu começava a atender essas 5 famílias pelo WhatsApp. Se eu tinha que começar a providenciar atividade para as crianças que não tinham internet, vamos pensar a melhor forma de fazer essa atividade chegar para essas crianças que não têm internet. Se eu preciso saber se o trabalho que está sendo desenvolvido está sendo bom ou não, vamos aprender a fazer um formulário do Google Forms. E assim, juntos, a gente foi somando e enfrentando esse desafio. Bom, eu queria aproveitar para introduzir algumas questões para a Emanuele. Vocês me ouvem? Eu queria aproveitar para introduzir algumas questões para a Emanuele, porque, bom, primeiro, eu já estou muito emocionado e impactado, não só pelo vídeo que a gente acabou de ver, mas pela sua abertura, Emanuele. Porque você falava um ponto que a mim é muito caro como profissional e como pessoa. Né? Você falava dessa aparente dualidade entre planejar alguma coisa e, de outro lado, influenciar a realidade para que isso aconteça, ou simplesmente ir vivendo dia após dia. E eu confesso que, na minha vida profissional, eu sempre trabalhei com essa aparente dualidade, mas o meu coração sempre falava que não eram coisas opostas. E hoje você externou isso de uma maneira muito, muito evidente. E eu acho que isso tem tudo a ver com protagonismo, com estar protagonista, ser protagonista diante do real e, mais precisamente, diante do mundo do trabalho. A gente viu isso nos vídeos, de maneira muito, muito clara. O que eu queria te perguntar, contextualizando um pouco para a realidade brasileira, 14 milhões de desempregados no Brasil, uma crise econômica, sanitária, institucional, um cenário que, por si só, global, já é incerto, mas no Brasil, por tudo isso que eu acabei de te falar, me parece que essa incerteza é potencializada. E você falava que o desconhecido gera medo, mas o mistério gera maravilhamento, que era um dos títulos do meeting de Rimini lá da década de 90 do século passado. Então, o que eu queria dialogar com você era o que é, qual é o valor de ser protagonista e que risco isso me traz. Porque um pode pensar, eu vou ficar quieto aqui no meu canto, porque eu não entendo muito bem essa tal de realidade, porque isso muda toda hora. Mas o coração não pede isso. O coração e a realidade pede protagonismo. Então, diante desse cenário e diante da tua abertura, na sua visão, o que é ser protagonista e o que isso traz como risco e como oportunidade? Obrigado de novo pela sua pergunta, seja também pelo vídeo que eu também me marcou muito por muitos aspectos que apareceram a partir da disponibilidade, a mudança que documentaram, ao fato de ter a coragem de se perguntar o que é essencial, ao fato de reconhecer que o outro não é um inimigo, um obstáculo, mas é uma ocasião, o que nos contaram as nossas amigas que fizeram intervenções. Para tentar responder a tua pergunta, me vem à mente uma colocação, eu quero tomar como pretexto, uma colocação que há quase 20 anos François Michelin fez no meeting. Foi o proprietário obviamente, da empresa Michelin, então produtora de pneus. E ele foi ao meeting em 2003 e 2004. Então, eu convido todos que estão nos escutando a entrar no site e vocês poderão encontrar o vídeo e o texto destes dois encontros. Estes dois encontros
contam o testemunho e a experiência desse grande empreendedor, porque a Michelin tem dezenas de milhares de empregados, em 2 encontros nos quais se enfrentou o tema do ideal no trabalho, e o outro tomou como pretexto um livro dele no qual ele dizia que o próprio homem, o homem é uma empresa. Eu queria contar só um episódio, que eu tomo como pretexto para tentar responder a tua pergunta, Fabiana. O François Michelin tinha sido educado pelo avô e seus pais, sua família, a reconhecer um valor na pessoa, um valor extraordinário. Por isso, ele não considerava os funcionários como pessoas que estavam submetidas a ele, mas, antes de tudo, como pessoas. Então, tentou encontrar o mais possível os seus operários. Evidentemente, não era possível encontrar todos, porque ele tinha mais de 80 mil. Quando ele contou esse episódio para nós, tinha mais de 80 mil empregados, mas ele contou esse episódio de vários anos antes, nos quais, andando pela fábrica, ele encontrou diversos departamentos, diversas seções dentro da fábrica, e depois de ter encontrado as pessoas mais importantes, que eram os engenheiros, os pesquisadores, os programadores, chegou a um certo ponto a encontrar os tipógrafos e os fotógrafos. Então, aqueles que tinham um papel marginal na empresa, secundário, não era o trabalho principal. E quando encontrou os tipógrafos, um deles, timidamente, se dirigiu a ele, Michelin, e disse: olha, eu tenho um projeto. Claramente, todos os engenheiros começaram a rir, porque disseram: o tipógrafo, como pode ter um projeto sobre o desenvolvimento da nossa empresa? É impossível. Michelin não o considerou como tipógrafo, mas tinha diante de si uma pessoa que buscava expressar aquilo que ele tinha, aquilo que tinha feito, uma proposta que ele tinha para fazer. Então, disse: deixa eu estudar a sua proposta. Pegou o melhor engenheiro que tinha e disse: você, por um mês, tenta ver se essa proposta de tipógrafo. Então, esse tipógrafo, com a ideia, permitiu a descoberta, uma coisa que foi a vantagem competitiva da Michelin por vários anos. Ainda o Michelin sublinhava sempre isso, dizendo que ele, verdade, era um empreendedor, mas ele era exatamente um empregado como todos os outros. Então, para tentar responder aquilo que você fala, Fabiano, existem 2 aspectos. O primeiro é que nós mesmos, também como empresa Meeting, temos relacionamentos com clientes, com fornecedores, com empregados, com colaboradores, com voluntários. Cada um de nós tem que lidar com muitas categorias. Mas olhar essas categorias, levando em consideração o fato que estamos falando com pessoas que têm o mesmo desejo que eu, muda radicalmente a perspectiva. E segundo aspecto, depois eu vou dar 2 exemplos sobre isso. O segundo aspecto é que é verdade, a intuição de Michelin é verdadeira. Nós todos somos funcionários, empregados. Quer dizer, a condição na qual todos nós nos encontramos é que somos empregados. Mas o fato de ser empregados não quer dizer que sejamos limitados. O fato de ser empregados quer dizer que nós, para realizar o nosso projeto, a nossa ideia, temos que fazer as contas até o final com a realidade. Porque o empreendedor é empregado dos seus clientes. Porque se os clientes não compram o produto do empreendedor, o empresário não vai adiante. Então, ele é funcionário, ele é empregado. Os seus operários são
são empregados do empresário. Todos somos empregados. E essa condição não é uma condição negativa. É a condição que temos para realizar quem somos. Então, antes eu contei aquela história do app, mas que revolucionou o nosso modo de fazer encontros, de organizar a logística do meeting, de imaginar as mostras, porque os encontros se tornaram muito mais televisivos. Então, a forma mudou. As mostras se tornaram muito mais digitais, enquanto antes eram painéis. E também aqui a tecnologia mudou. Então, tínhamos 2 caminhos. O primeiro era o de nos dirigir a profissionais de fora que pudessem desenvolver todas essas atividades para nós. E existiam e existem muitos. A segunda, que era, para mim, o desafio mais importante, mais interessante, era buscar o tipógrafo que nós temos em casa, para copiar o exemplo do Michelin. Ou seja, procurar entre as pessoas que Deus me deu, com as quais eu trabalho, se havia aquela luz que brilha na poesia, da poesia inicial, que valia a pena não perder. E, ajudando uns aos outros, nós identificamos em uma pessoa em particular, a mais tímida, mas também ao mesmo tempo a mais curiosa, a possibilidade de confiar para ela essa tarefa que para nós era muito importante, porque se o aplicativo e a tecnologia não funcionasse, nós não íamos poder fazer o meeting. Então, confiamos tudo a essa pessoa. Foi uma aposta que se baseava na liberdade dessa pessoa, porque ele devia se jogar, mas ao mesmo tempo, um desafio para nós de construir com ele. Então, quando você, Fabiano, dizia que a situação aí no Brasil é particularmente dramática, em um mundo em que a evolução tecnológica leva a um ambiente com uma velocidade de cambiamento, de mudança muito rápida, ser protagonista do trabalho é possível independentemente do resultado, ou antes do êxito, justamente porque somos empregados, justamente porque é possível que o nosso projeto não se realize do jeito que nós imaginamos. Mas se for verdade aquilo que também as nossas amigas contaram, ou seja, que somos amados, que somos queridos, então aquelas tentativas são tentativas que continuaremos a fazer sempre e teremos vontade de fazê-las, mesmo dentro de situações dramáticas. O que nos marcou, entre tantas coisas do meeting, é que poder dar o espaço de uma responsabilidade, também, por exemplo, aos voluntários, é algo extraordinariamente interessante. Vou dar um exemplo. Nós temos, como eu dizia antes, milhares de voluntários e alguns deles têm responsabilidades muito significativas dentro do meeting. Em particular, em um setor que nós chamamos os serviços gerais, há mais de 500 pessoas que trabalham ligadas, dependentes de 2 pessoas, que são 2 voluntários. Um é um amigo do meeting que está aposentado e o outro é uma pessoa que trabalha num banco. Essas 2 pessoas, durante o meeting e na semana antes do meeting, ou seja, durante a montagem do meeting, gerenciam 500 pessoas, em condições seguramente muito complicadas, nas quais a responsabilidade é muito importante e um erro da parte deles é um erro que custa caro a todo o meeting, um erro. Então, é uma loucura confiar essa responsabilidade ou é a ocasião para apostar que eles podem ser protagonistas dentro daquele trabalho, mesmo sem receber um salário,
porque eles fazem isso como voluntários. Há um outro grupo, e depois eu paro de falar e deixo espaço para outras perguntas. Há um outro grupo que nós chamamos Áudio, Vídeo e Luz, que é a AVL, que é um grupo inteiramente de voluntários, que dá há mais de 10 anos, organiza toda a tecnologia do meeting durante a semana, organizando todos os encontros, a direção dos encontros, as traduções dos encontros, em mais de 80 encontros, eles são difundidos em várias línguas, ao mesmo em tradução simultânea em inglês, espanhol, e há várias traduções para cada encontro, e tudo isso é organizado por um time de 50 voluntários que tem outros trabalhos. O chefe deles é um médico, e há vários anos essas pessoas são protagonistas no trabalho, não por causa do salário. Essa é algo que parece uma loucura. Eu não quero dizer que necessariamente se deva trabalhar de graça, mas o fato que uma pessoa seja protagonista a esse ponto dentro do trabalho, mesmo que não receba um salário, significa que o que dá gosto ao trabalho, o que dá plenitude, dá sentido ao trabalho, não é apenas o salário. Não é somente o que você recebe, que, porém, é necessário para trabalhar, para viver. É como se introduzisse uma outra dimensão. Porque o salário, que é fundamental para viver, sozinho não responde àquela exigência de protagonismo. Eu paro aqui, Fabiano. Te agradeço muito, Emanuele, porque, de alguma maneira, você introduziu, e aqui eu vou misturar um pouco as perguntas que a gente tinha combinado. Me desculpa se fizer uma bagunça, mas a sua fala é muito provocadora. Aqui você meio que já aborda um dos temas que, quando a gente construiu essa mesa, estava presente no coração de alguns entre nós, que era a relação entre êxito e propósito. Por que eu faço alguma coisa? Porque eu tenho... E não teria exemplo mais bonito do que esses que você deu dos voluntários do meeting, que certamente não trabalham por um êxito, porque nem são remunerados por isso, né? Mas tem alguma coisa antes. Então, de alguma maneira, você alargou e você deixou essa nossa preocupação clara, e eu te agradeço por isso. Mas eu queria agora expandir a nossa conversa, porque existe um movimento, e aí talvez ampliando um pouco para o mundo das corporações ou das ONGs, existe uma tendência no mundo aonde a gente vê mudanças de profissões. Quer dizer, profissões, seja por conta da inovação tecnológica, seja por conta de outros fatores, fato é que muitas funções ditas como repetitivas tendem a assumir no tempo, né? E todo o foco dessas futuras funções que vão surgir estão nas funções que a gente chama de inovação, ou a função que tem a ver com o espírito humano em si. Só que o Brasil é um país de déficit educacional muito grande, né? O Brasil é um país onde, até por uma questão social, ainda existem funções muito operacionais, repetitivas. O rapaz que bota gasolina no carro, o bilheteiro, o trocador que cobra a passagem do transporte público, né? Mas a gente sabe que, tecnologicamente, daqui a um tempo,
mais dia ou menos dia, essas funções são funções que, enfim, vão ser transformadas. Nesse sentido, e levando em conta esse déficit educacional que o Brasil tem, na sua visão, qual é o papel das empresas e o papel da liderança, dos líderes, em criar a condição do protagonismo? Né? Porque eu posso querer ser protagonista, mas não ter os meios para isso. Então, como você enxerga... Você meio que falou, quando você falava, somos todos funcionários no final das contas. Né? Mas o exemplo do Michelin é interessante, né? De como ele ouve o tipógrafo. Mas eu queria que você aprofundasse um pouco isso. Né? Diante desse cenário, qual é a sua visão do papel das empresas e dos líderes no processo educativo dos profissionais e como podemos mitigar esses efeitos sociais, a princípio, danosos dessa transformação? Grazie Fabiano, la tua domanda è... Obrigado, Fabiano. Sua pergunta é muito profunda, então eu não tenho a pretensão de responder, mas vou tentar. Alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa que foi ao meeting, que é uma pessoa muito jovem, um gerente muito importante na Itália, que é o responsável por um fundo de investimentos americano que está estruturando diversas cidades italianas, em particular, muitos euros de investimento na cidade de Milão. Para quem conhece a Itália, quem conhece Milão, muitas das zonas de urbanização tem esse fundo de investimento que investiu muitos euros, centenas de milhares de euros nessa urbanização. Esse homem foi convidado para o meeting, nós nos tornamos amigos, a gente se encontra com as famílias, tem uma familiaridade e também a liberdade, ele tem a liberdade de contar algumas coisas que ele talvez não contasse em público. Particularmente, mais ou menos no final de 2020, quando eu encontrei, nós nos encontramos muitas vezes, eu perguntei como os meses precedentes tinham ido, do ponto de vista do lucro, da situação dele. Ele disse, olha, do ponto de vista que a gente do faturamento, do resultado da empresa, 2020 é o melhor ano do nosso grupo dos últimos 10 anos. Do ponto de vista pessoal, eu acho que eu nunca vou ganhar tanto como esse ano, então o resultado não foi muito mais do que excepcional. Mas eu, como responsável, como chefe da empresa, não estou feliz. Não estou feliz porque a minha assistente, o meu braço direito, é uma jovem que vive sozinha em Milão e que nesses meses de lockdown ela entrou em tilt. E o fato que tenha acontecido isso com ela, antes ou depois, vai influenciar depois os negócios. Então, foi bem, mas a minha preocupação principal é entender como eu posso ajudar a minha assistente que entrou em tilt, porque não é um desenvolvimento humano e econômico da minha empresa, não acontecerá, não vai acontecer. Na sua simplicidade, o que ele disse é muito interessante. Justamente porque quando você pergunta, Fabiano, como podemos nos ajudar, como pode fazer um líder, como pode um empresário fazer, o que ele pode fazer para favorecer o desenvolvimento, o profissionalismo de pessoas que hoje talvez tenham trabalhos mais simples. Eu acho que nós voltamos ao mesmo ponto. Antes de tudo, a consciência que
o que faz a diferença para todos é viver uma vida plena, uma vida cheia de significado. Mas o empresário não é capaz de dar esse significado. Mesmo se for o empresário mais iluminado, não é capaz de dar esse significado. Então, qual é o papel que ele tem? O de favorecer o mais possível que essas pessoas possam se realizar. E tem também a responsabilidade de individualizar o melhor caminho para eles para que se realizem. E entender que a maximização do lucro para aquela empresa não será suficiente para construir um sistema que se mantenha de pé. Por isso, o investimento em formação, investimento em crescimento profissional não é uma perda de negócios, mas é a possibilidade de fazer uma sociedade crescer. E deste ponto de vista, também o papel que eu acho que possa desenvolver a Companhia das Obras é exatamente esse, pelo menos do meu ponto de vista, que é o de ajudar também as instituições, de ajudar a economia em geral, a favorecer as empresas que têm essa capacidade de levar as pessoas a crescerem profissionalmente. Depois disso, além disso, eu estou convencido de que a dignidade do trabalho não é dada pelo papel, pela tarefa que a pessoa executa. Mas porque eu penso que, como aconteceu com vocês, eu conheci muitos trabalhadores que fazem trabalhos humildes, mas que têm uma estatura humana que eu espero um dia ter. Muito obrigado, Manoel, te agradeço muito. Eu antes agora, a gente já está caminhando para o terço final, para a parte final do nosso encontro. A gente já vai abrir para perguntas do público, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer, porque eu acho que, de alguma maneira, coroa e nos ajuda a ter em mente o que a realidade está nos pedindo nesse momento, né? E a pergunta é a seguinte: na sua visão, que desafios objetivos você enxerga nesse novo tempo que a gente está enfrentando? Né? E aí eu não estou falando só da pandemia, para mim a minha pergunta é mais ampla, mas dessa sociedade que sai de alguma maneira, sai desse momento dramático de pandemia, ou está em caminho para sair desse momento dramático de pandemia, que desafios você entende que nos são apresentados no mundo do trabalho e que características, que conhecimentos, que habilidades um profissional deveria ter atenção para estar atualizado, para responder a esses desafios? Te faço essa pergunta um pouco porque a Cíntia, no vídeo, falava uma coisa que me impactou muito. Ela falava assim: eu parto da postura da pobreza, da postura de alguém que tem uma necessidade. E por isso está aberto a aprender, e por isso quer responder diferente. Ela falava: o talento de um se soma ao talento de outro. Quase como se dissesse para a gente: o protagonismo do eu não é uma individualidade somente, mas é um eu diante de um nós. Né? E ao final, uma delas falava, diante dessa tua colocação de planejar, mas também está aberto à realidade, ela falava: eu aceito o não controle da situação e trabalho a minha adaptabilidade. Então, queria colocar tudo num pacote final. Quais são os desafios que você enxerga? Quais são as habilidades? Quais são o que é importante para o trabalhador olhar? E esses dois pontos, a postura da pobreza e esse eu que não é um canto só, mas é um eu que se coloca num nós.
Te agradeço se você puder ajudar a gente. Grazie Fabiano. C'è una Obrigado, Fabiano. Há uma frase que talvez muitos de nós tenham ouvido nesses anos, que me é muito cara, porque muitas vezes eu me fiz essa pergunta também com os amigos. Nós nos perguntamos qual poderia ser o caminho para mudar a sociedade, para melhorar as coisas, para fazer de tal modo que não houvesse mais desemprego, que cada um pudesse crescer, que houvesse pontos de figuras profissionais que tivessem resultados. E a resposta mais significativa que eu recebi a essas perguntas me vem da história a qual eu pertenço, quando me disseram que as forças que mudam a história são as mesmas que movem o coração do homem. Essa frase é uma frase simples, mas de uma profundidade extraordinária. Porque nós temos, em todo o mundo, temos um exemplo clamoroso que de centenas de anos atrás, que é o dos frades, dos beneditinos, dos frades, dos monges beneditinos, porque nós devemos, sobretudo a eles, que a Europa tenha nascido, porque eles começaram dentro de uma responsabilidade pessoal, dentro de 1 centímetro de terra que tinham diante deles, começaram a tratar aquela terra, a cuidar daquela terra, porque havia os pântanos, porque era um terreno que não era fértil, era todo pântano, eram todos pântanos. Eles começaram a cuidar, a tratar, e cada um deles dava a sua contribuição, porque deveria trabalhar naquele centímetro, e cada um não era capaz de fazer sozinho. Então, eles estavam juntos carregando esse peso. Estavam juntos fazendo, numa companhia, fazendo esse trabalho pessoal. E aí nasceram os mosteiros, e ao redor dos mosteiros, as vilas. E ao redor das vilagens, nasceram as cidades. E assim nasceu a Europa. Nasceu das forças que mudam o coração do homem, daquele monge, daquele aquele indivíduo que dentro da sua comunidade começou a trabalhar o pântano, para drenar o pântano. Se eu tivesse, para tentar responder a sua pergunta rapidamente, Fabiano, eu diria que nenhum de nós pode se isentar de responsabilidade. Todos somos chamados à causa da responsabilidade. Um de nós, com as capacidades que tem, com as circunstâncias que é chamado a viver, com as possibilidades que tem que enfrentar, porque cada um de nós tem a possibilidade, naquele centímetro de pântano, de jogar aquela responsabilidade, de agir, fazê-la agir até o fundo. E vai mais facilmente reconhecer quem são os companheiros de estrada, quem pode ajudar a fazer esse trabalho. Então, vai se ligar cada vez mais a eles. E vai trabalhar junto, vai tentar buscar trabalhar junto com essas pessoas. Então, a maior urgência desse ponto de vista, para mim, é pôr essa responsabilidade pessoal dentro do diálogo com nós, porque é o modo com o qual eu sou ajudado a jogar essa responsabilidade pessoal. Então, o ponto, para mim, mais urgente, em absoluto, é uma disponibilidade pessoal à mudança. É uma disponibilidade pessoal a mudar o meu olhar. Uma disponibilidade a manter os olhos abertos. E isso qualquer um de nós pode fazer. Quem tem a formação importante, aquele que é rico, aquele que é pobre, aquele que é inteligente, aquele que é menos inteligente. Todos podemos fazer isso. Eu acho que a responsabilidade sobre isso seja desse jeito, seja isso. Então, para terminar, eu queria dizer que o meeting não aconteceria por causa dessa responsabilidade que cada um joga. A partir disso,
joga no meeting, né? Cada um que não recebe o salário, daquele que recebe o salário até o último dos voluntários, porque se não fosse assim, o meeting não aconteceria. Quem conhece o meeting sabe que a coisa que marca mais as pessoas que visitam o meeting, os visitantes, é o olhar dos voluntários, os olhos dos voluntários. Nenhuma organização, nem a mais perfeita, seria capaz de produzir aqueles olhos assim, dessa maneira. Eu paro aqui e agradeço, Fabiano. Agradeço vocês, Fabiano. Eu te agradeço muito, de coração. Quero agora encaminhar para o final, chamar o nosso amigo Wellington, que estava fazendo a curadoria das perguntas do chat. Wellington, você pode colocar talvez as principais que apareceram, para que o Emanuel e eventualmente eu possamos contribuir. Enviaram duas perguntas, que eu vou colocar as duas juntas. Acho que a primeira o Emanuel já endereçou, mas eu vou colocar da mesma forma. Se você, Emanuel, achar que vale aprofundar, fique à vontade. A primeira pergunta hoje mais cedo, ouvimos o Giorgio Vitalini no relançamento do livro O Eu, o Poder e as Obras. E ele falava sobre a ligação do desejo com o protagonismo. E aí agora, ainda mais em tempo de pandemia, nós encontramos muitos dos nossos amigos cansados. Como ajudamos eles a despertar esse desejo, o desejo do eu? E a segunda pergunta é para aqueles que não acompanharam ou que não tiveram a oportunidade de acompanhar o meeting de Rimini desse ano, se você poderia nos indicar algum dos painéis que estão disponíveis na plataforma, que pode ajudar a gente a aprofundar sobre o tema da coragem de dizer eu. Parto dalla seconda domanda. Vou partir da segunda pergunta. Eu acho que a amostra que mais do que qualquer outra, também por razões técnicas, porque não são todas as mostras que estão disponíveis por causa dos direitos autorais. Nós vamos colocar à disposição em breve a mostra sobre Rose, que é uma mostra que tem como título Você é um Valor, descreve a experiência de Rose, que é uma mulher de Kampala, em Uganda, que a partir do encontro com Dom Giussani começou a mudar a si mesma e o lugar onde ela vivia, encontrando muitas mulheres que passaram a fazer uma experiência tão significativa que até mesmo esse ano 10 delas foram de Uganda para o meeting em condições complicadíssimas que vocês podem imaginar. Essa amostra, nas próximas semanas, talvez através do Fabiano e dos amigos, nós vamos avisar como vocês podem olhar, mas eu sugiro essa mostra porque ela descreve muito bem o que eu estava buscando dizer hoje. Sobre a primeira pergunta, que está ligada a essa, antes eu acenei ao fato que na vida nós nos movemos porque somos amados. Porque, se eu não entendi mal, se eu entendi bem, Vittadini dizia que se parte da resposta a esse desejo. Que é isso que gera uma criatividade. Então, a responsabilidade que eu acho que nós temos para com os nossos amigos é, de um lado, a de poder documentar com a nossa experiência, que é mais interessante, que dá mais gosto viver de um jeito, de um determinado jeito. Não porque façamos coisas mais inteligentes, mas porque buscamos o gosto naquilo que fazemos. E a segunda coisa que podemos fazer, que os meus amigos fazem comigo e que eu tento fazer com outros amigos, é provocar a pergunta, né? A pergunta até o fundo, não dar trégua.
é aquilo que nós dizíamos antes. Se as circunstâncias são complicadas, quer dizer que a vida não tem sentido? Quer dizer que não há possibilidade de gostar, de aproveitar a vida? É um exemplo de uma pergunta que, entre amigos, vale a pena fazer. E ajudar também aqueles que estão em mais dificuldade, em dificuldades maiores, a ir até o fundo dessa pergunta. Porque diante de uma pergunta verdadeira e profunda, é mais fácil que uma pessoa se dê conta da resposta. É a condição para que uma pessoa se dê conta de que há uma resposta que está à altura daquela pergunta. Eu acho que seja, de verdade, urgente esse trabalho, especialmente para tantos amigos que, nesse período de pandemia, que tem a ver com o Brasil, a Itália, os jovens, aqui na Itália, diz respeito muito aos jovens, para que eles não coloquem essas perguntas de lado, pensando que estão errados, que têm sido feitos com algum defeito, que não haja possibilidade para ele, que não haja possibilidade para eles. Não é verdade, porque em cada circunstância há possibilidade de interceptar aquela estrela que brilha com a luzinha, como dissemos na poesia inicial. Muito bom, muito bom. Te agradeço, Manuel, de coração, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse sábado, pela clareza, pela objetividade com a qual você conseguiu nos ajudar nas nossas perguntas e nos nossos anseios. Agradeço a quem traduziu essa sala, aos tradutores, e agradeço a todos que, de alguma maneira, nos acompanharam nessa hora e meia do fórum e que aproveitaram desse momento.